você deveria investir por mês no MetaAds? Antes de responder, deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Você sabe quanto precisa investir para o algoritmo ter dados suficientes para trabalhar do seu lado? Porque tem uma confusão que eu vejo muitos corretores repetindo ela e ela custa muito caro. A maioria compara o custo de anunciar imóvel com o custo de anunciar produtos de baixo ticket. Vê alguém falando que tem lead a R$8, por exemplo, então resolve colocar 300 no MetaAds, recebe 5 leads, nenhum converte e conclui que o tráfego pago não funciona para o mercado imobiliário. Mas não é isso que acontece, o que acontece é que você usou o orçamento errado para um mercado que tem lógica diferente. E nesse vídeo eu vou abrir a conta com números, com proporções, do jeito que ninguém costuma mostrar aqui no YouTube. Antes de definir quanto investir, você precisa saber o que quer como resultado. Então vamos começar pelo fim. Quantas vendas você precisa fechar por mês? Vamos usar um exemplo muito simples. Uma venda de 500 mil com comissão de 6%, você recebe aproximadamente R$30 mil. Agora, qual é a sua taxa de conversão? De cada 100 leads que chegam, quantos viram visita? E de cada visita, quantos viram proposta? E de proposta para venda? Se você não tem esses números, para aqui, porque sem funil mapeado, qualquer orçamento vai parecer caro. Eu vou usar uma referência conservadora que é próxima da realidade de quem está começando. De cada 100 leads, a gente tem 5 visitas, de cada 5 visitas, uma venda. A taxa de fechamento é aproximadamente de 1% do lead até a venda. Agora, a gente tem uma segunda variável que é quanto custa um lead de imóvel no MetaAds. E não existe um número único. Depende da sua região, do seu criativo, do ticket do imóvel e da qualidade do público que você está alcançando. Mas existe uma faixa realista. No mercado imobiliário, um lead trabalhado com qualidade mínima, ele costuma ficar entre R$40 e R$120. Abaixo disso, ou você está com um criativo muito amplo, atraindo muitos curiosos, ou o formulário é tão simples que qualquer pessoa preenche. Lead de R$15 no mercado imobiliário é geralmente pessoa mais curiosa. Lembrando que depende muito do nicho que a gente está trabalhando. Em alguns nichos, o lead a R$15 é algo extremamente possível e viável. Porém, estou fazendo aqui uma simulação para que fique claro como a gente deve calcular o nosso custo por lead, o nosso investimento com base nisso. Então vamos usar R$60 como uma referência. É um número razoável para quem está fazendo tráfego pago com critério. Então de 100 leads a R$60 nós teremos um investimento de 6 mil por mês para fechar uma venda de 500 mil com comissão de 30 mil. Você investe 6 mil, isso dá 20% da comissão. Para quem pensa como empresário, isso é um número óbvio. Para quem ainda pensa como corretor assalariado, isso parece de fato muito caro. E aqui tem um ponto técnico que poucos corretores entendem. O MetaAds aprende, ele precisa de dados para otimizar e abaixo de um certo volume de resultado por semana, o algoritmo não consegue sair da fase de aprendizado. O que isso significa na prática? Se o seu orçamento é muito baixo, o algoritmo ele fica preso, não consegue encontrar o público certo e você fica pagando por resultado médio. A regra geral é ter pelo menos 50 eventos de otimização por semana. No imobiliário, onde o ciclo é longo, isso é mais difícil, mas para leads dá para trabalhar o número mínimo viável para o MetaAds funcionar, apenas jogando com a sorte e torcendo para o algoritmo trabalhar a seu favor. Se você quer uma regra simples para começar, invista pelo menos 5% do valor de uma comissão esperada no mês. Se você quer fechar um apartamento de 400 mil com comissão de 24 mil, invista no mínimo 1.200 por mês. Mas para ter um volume de dado real, chegue em 2.000 a 2.500, se o ticket é maior, 800 mil, 1 milhão, o CPL tende a ser maior também, mas a comissão cresce junto, a proporção faz sentido. E se o número ainda parece alto, o problema não é o MetaAds, é sua relação com investimento em aquisição de clientes. Para fechar, vamos analisar 3 versões dessa mesma conta. O mesmo produto, o mesmo CPL de R$60, mas o que vai mudar é o funil. Em um cenário pessimista, 0,5% dos 100 leads vão virar o fechamento, ou seja, a taxa de fechamento de 0,5. Para que você realize a venda, você precisa de 200 leads, comissão de 30 mil, retorno de 2,5 vezes sobre o investimento. Ainda assim, vale a pena, mas você precisa ter esse fôlego, tanto financeiro quanto psicológico, para aguentar o ciclo sem desistir na metade. Não adianta você investir R$10 mil e parar, às vezes com os R$2 mil a mais, você consegue realizar a venda e de fato compensar todo o investimento.
O cenário que a gente usou antes, 1% de 100 leads para uma venda, R$6.000 investido, 5 vezes o retorno. Mas tem um cenário otimista, que 2%, ou seja, 50 leads para uma venda, R$3.000 investido, a gente vai ter 10 vezes do retorno. 3 cenários muito diferentes. Porém, repara uma coisa, em todos eles, o tráfego faz sentido financeiramente porque você tem um retorno maior do que o que você investiu. O que muda o resultado não é o Meta Ads, é o funil. Atendimento rápido, qualificação bem feita, proposta no momento certo. Isso move o corretor do cenário pessimista para o cenário otimista. E essa diferença vale em torno de R$9.000 a menos investido por venda fechada. É por isso que falar só de orçamento sem falar de funil é incompleto. O dinheiro entra pela porta do tráfego, mas o resultado sai pela porta do processo comercial. Os dois precisam estar funcionando. Dessa forma a gente consegue melhorar o tráfego pago, mas utilizar as informações do funil para tomar decisões. O que eu quero dizer é que não existe um orçamento certo igual para todo mundo. Existe orçamento proporcional ao objetivo, ao ticket e ao ciclo de venda. O que existe de forma universal é isso. Quem investe pouco demais não está sendo prudente. Está garantindo que não vai ter dados suficientes, não vai ter resultado e vai sair confirmando uma narrativa que não é verdade. Tráfego pago funciona sim para o mercado imobiliário, mas a gente precisa utilizar ele com paciência, com estratégia, com organização para que a gente consiga desenhar o nosso fluxo de investimento. E se você quer mais conteúdo sobre marketing imobiliário, tem uma playlist aqui no canal, é só você clicar para assistir, se inscrever no canal e se esse vídeo fez sentido, deixa o like e até a próxima.